Nosso entrevistado de hoje é uma celebridade. Irreverente, polêmico, desbocado. Aos 53 anos, que não aparenta, tem um toque de Midas. Tudo que ele faz vira sucesso. Moda, televisão, teatro e canto. Agora ele quer conquistar o mundo e anunciou que vai deixar o país. Às vésperas da partida, ainda uma última polêmica. Está ou não está contaminado pelo vírus da AIDS? O Cara a Cara começa agora com Clodovil Hernandes. E foi assim, também dessa vez ele causou furor. Dias atrás, Clodovil convocou a imprensa para uma entrevista insólita. Ele queria apresentar publicamente os resultados de seu exame de sangue, comprovando que ele não é portador do vírus da AIDS. Clô, primeiro eu queria saber se era necessário isso e por quê. Não, publicitariamente não seria necessário. Claro que não seria necessário, porque eu deveria ter esperado mais. Eu sabia que eu não tinha, porque em março, eu tinha feito, dia 5 de março, para ser exato, o meu 7º exame, né? Você tem feito sistematicamente? Sempre, porque eu em 1960, em 1960, eu fiquei doente. E eu fui ao médico, que aliás era uma médica, a doutora Zuleika Yunes, que tem uma coisa com mulher mesmo, agora a doutora Angelita, tem o doutor Gorgoni, que é o meu médico clínico, que foi quem toma conta de mim. Mas eu tenho muitas amigas médicas e umas mulheres que tomam conta da minha vida. Eu me dou bem com mulher, graças a Deus, você sabe disso, né? Faz tempo, né? E as pessoas pensam que não, mas eu me dou muito bem com mulher. E aí, ela me fez um exame e eu estava com sífilis em 1960. Mas só que foi um susto muito grande. Eu era um adolescente, praticamente, um menino vindo do interior. E a sífilis não era uma doença venérea. Para mim, era uma coisa como se fosse leucemia. Eu nunca tinha ouvido falar em sífilis. Então foi um susto enorme. E eu comecei a sofrer aquela angústia de morrer e de deixar as coisas e tal. E eu estava inaugurando um ateliê, pela primeira vez, o meu próprio ateliê com o meu nome na Avenida Pacaembu. E aí, um drama. Aí, de repente, eu comecei a ler a bula do remédio, que era Bezetacil na época. Um grande livro. Ah, livro. Para mim, eu acredito na poesia da Flor Espanca. Um medo. A vida, né? No geral. No geral. Um sonho. Uma moda brasileira trazendo dinheiro mesmo, né? Isso sempre foi um sonho desde o início. Um ídolo. Vou para aquela coisa que transcende, porque para mim ele é um ídolo, Chico Xavier, né? A mulher mais elegante de todos os tempos. Audrey Hepburn. O homem mais elegante de todos os tempos. Ataúfo Alves. Ah, que bonito. Ele é lindo, né? Campanha eleitoral acabou hoje. A boa aparência e bons modos ganham eleição? Eu acredito que nós vivemos uma época desse tipo de informação visual que a televisão apresenta, que aliás é feita magistralmente na época da eleição dos presidentes, dos candidatos a presidente, né? Diga-se de passagem, né? E aí, essa forma de apresentar... O brasileiro não é tão burro quanto as pessoas pensam, entendeu? Claro que a imagem é importante, mas não uma imagem mentirosa, uma imagem verdadeira. Porque é melhor uma manga de camisa verdadeira do que uma gravata torta mal colocada, né? Droga. Para mim não serve, mas eu não critico quem goste, não. Acho que isso é o fim do mundo, né? Porque o poder é manipulado através desse dinheiro escuso, que não é o dinheiro que lava essa coisa, o dinheiro que é lavado, o dinheiro droga. Mas eu não sou absolutamente ninguém para criticar nada. Eu acho que cada um deve fazer aquilo que lhe apetecer, digamos assim. AIDS. Eu acho que é o começo, é a ponta de um iceberg. Virão doenças muito piores, né? Vírus muito mais poderosos que já existiam e que se tornarão poderosos, como a bactéria que faz infecções hospitalar, que também não era uma bactéria tão feroz, e esse vírus que também não era um vírus tão feroz. Não é comprovado que ele seja de laboratório, virão outros. Mas por quê? Por causa do agrotóxico, por causa da química, por causa da radioatividade, por causa de toda essa coisa que o mundo está. Este verde é mentiroso. A carne vermelha é mentirosa, tudo, a água é suja, tudo está contaminado. Quer dizer, assim, nós teremos que dar chance aos vírus mesmo, que são oportunistas, por isso mesmo são vírus, né? Dinheiro, uma definição. Eu acho que é um mal necessário, né? Que é lugar com umas é verdade, né? Fama, outra definição.
A fama, ela só vale alguma coisa quando você tem ao lado o prestígio. Caso contrário, ser famoso sem prestígio não adianta nada. E Elisete Cardoso definiu isso muito bem. Famosa e com prestígio. Brasil, qual o futuro? Eu não sou muito otimista com relação ao Brasil, eu também não sou pessimista. Eu acho que a gente tem sempre que acreditar que amanhã será um dia melhor. Mas não é por causa do Brasil, é por causa de tudo que acontece no mundo. O Golfo Pérsico é uma ameaça. Agora, você vê um país como o nosso, que gastou muito mais combustível depois da crise do Golfo do que antes da crise. Quer dizer, é preciso mudar a mentalidade para que a gente faça realmente um Brasil de futuro, senão não tem jeito. Clodovil por Clodovil. É difícil, né? Porque eu vou enfatizar todas as minhas qualidades, esconder todos os meus defeitos, como todo mundo faria. Mas o que eu quero mesmo, para mim, é a tentativa de ser feliz. Essa é a coisa que eu mais busco hoje em dia. E a felicidade não está, né, nas coisas que a gente acredita em ter, mas naquelas coisas que a gente consegue oferecer. Obrigada pela entrevista. Meu amor, eu fiquei... Posso falar só uma coisinha mais? Rapidíssimo. Uma felicidade grande de estar com você por razões que você já conhece. E te dizer o seguinte, né, que a grandiosidade da gente, nós somos pessoas grandiosas, graças a Deus, no sentido mais humilde da coisa, é isso, a entrega do coração, apesar de tudo. Beijo. Outro. ZYB 852, Canal 13, São Paulo. Assista agora Crítica e Autocrítica. Amanhã, 8 da manhã, Dia a Dia, a revista mais completa da TV. Cara a cara, oferecimento. Eu tenho aqui na minha mão o volume da Enciclopédia Delta Larousse, no Gonçalves, está aqui. Dolores Gonçalves Costa, dita Dercy, nascida no interior do Rio de Janeiro em 1908. É você? Eu. Só que não é no interior, eu sou do estado do Rio. Do estado do Rio? Sou do estado do Rio, de Santa Maria Madalena. E a data, tá certa? Não, 1907. Quer dizer que 70 anos mesmo? Não sei porque eles me tiraram um. Fizeram uma pichinchazinha comigo. Tiraram um aninho. Como é que chama a mesma cidade que você nasceu? Santa Maria Madalena, que não é mais Santa, foi caçada, né? Agora ficou só Madalena. Que dia, que mês? Pode ser até falar Nasci signo. em 1907, no dia 23 de junho, sou Câncer. Como é que surgiu... Véspera de São João. Véspera de São João? Como é que surgiu a atriz? Porque você tem 70 anos de idade, de carreira quantos? Vou para 52. Eu comecei... você quer saber de uma coisa? Eu nem sei como é que eu comecei. Porque eu fugi de casa. Apareceu uma companhia de teatro lá e eu fugi. Mas eu tinha vontade de ser artista. Porque eu frequentava muito cinema lá em Madalena. Aliás, eu não frequentava, eu era bilheteira do cinema. E eu via muito, eu era fã da Paula Negre, da Teda Bara, e eu me pintava igual a elas. Elas pintavam muito olho de preto. Eu tinha carvão, eu botava carvão, saía com o olho todo borrado. Papai vinha, me batia, eu tirava, mas sujava o dedo e ia pra rua tornar a pintar. Mas eu tinha vontade de fazer aquilo que elas faziam no cinema. Quando apareceu uma oportunidade, um cara da companhia que me viu cantar e disse: puxa, você não gostaria de ser artista? Eu falei, eu gostaria, mas papai não deixa. Porque o teatro naquela ocasião, em 51, papai não deixa. Mas eu falei, papai não deixa? Mas eu falei, eu é que quero. Aí eu fugi atrás da companhia. Em 51 não, há 51 anos? Não, em 1927. E como é que Madalena, sua cidade, aceitava... Aceitava nada, eu já era espezinhada lá. Eu já era lá, eles me tratavam assim como uma vagabundazinha. E você, como atriz, emplacou de cara, assim? Não, eu fui como cantora. Como cantora, Cantora, mesmo? Eu cantei muito tempo. Eu tinha uma voz muito boa, uma voz muito bonita, tanto que cheguei a ser estrela de companhia do teatro, Casa de Caboclo, do teatro João Caetano com o Pinto. Eu fui estrela de cantora, mas depois perdi a voz. Perdi a voz, fiquei tuberculosa, minha filha, não deu outra. Aí comecei a fazer crítica da música.
Você foi crítica também? Não, crítica. Eu criticava, eu esculachava a música, as canções. Foi daí que nasceu a comediante? A comediante. Um dia lá eles mandaram eu falar, eu tinha horror de falar. E aí comecei a fazer graça, que eles sempre achavam que eu era engraçada. Eu também não sabia se eu era ou não era. Olha, uma vez falaram pro Procópio Ferreira que ele é o pai do teatro brasileiro. Que ele prontamente... Mas eu não sou a mãe. Ele respondeu que eu não você sou é a mãe, porque também. Procópio é mais velho do que eu. A mãe, para ser mulher do Procópio, tinha que ser Itália Fausto, tinha que ser Alda Garrido. Eu sou mais nova do que eles. Da minha época, o Procópio é bem mais velho do que eu. Mas brincadeira à parte, você, Mas de eu não qualquer ligo isso, maneira, não. você... Velho é aquele que se sente velho. Eu não me sinto velha. Qual a real, a verdadeira receita para se conseguir chegar aos 70 e ainda passar por uma menina de 16 e biônica? Eu acho que a receita, eu não tenho muita certeza, mas é viver em paz como eu vivo. Eu vivo numa tranquilidade, não me interesso com coisa nenhuma. Eu me interesso com o meu trabalho, não faltar o meu trabalho só. O resto, não sei quem é quem é ninguém. Viajo, vou, vejo, esqueço. Tudo que me acontece de bom, eu guardo um pouco, o resto esqueço. O que acontece de ruim, então eu apago mesmo. Então não amo, não odeio, não tenho saudade nem ódio.
foi convidado ou teve vontade de participar da passeata gay? Não, senhora, não tive vontade, não fui convidado e se tivesse sido convidado não iria. Por que não? Porque eu discordo radicalmente disso que vem sendo feito e tenho razões o que vem sendo feito? Isso. Esse enaltecimento de uma característica de certas pessoas que tem que ser respeitada, mas que não tem que ser aplaudida. Uma coisa, veja só, que eu tenho a menor preocupação em ter votos ou não desses senhores. Senhora. Sim, eu generalizei. Senhores é plural. Ah, bom, senhores, tá certo. Em alemão seria senhora. Não. O comportamento homossexual masculino ou feminino fere as leis da natureza. Ele é uma variante, como tantas outras há do normal, variante. Mas é uma variante espúria. A natureza fez homem e mulher para procriarem. Eu costumo fazer essa pergunta sempre ao vivo em televisão, quando me perguntam. Se isso for estimulado a um ponto em que a maioria da população se torne homossexual, eu pergunto, quanto tempo durará a espécie humana? Ao que eu saiba, homens e homens, ou mulheres e mulheres não procriam. Possível, não vai haver possibilidade de parar com esse processo de reprodução na vida. Não, tudo burrice. É concreto que existe. Dona Maria. Estímulo permanente. Não, eu só queria saber o seguinte. Já me disse, não iria, não. Eu sei, mas eu gostaria de perceber como é que o senhor reagiria caso tivesse uma questão como essa na sua casa. Eu me pedi permissão para corrigir. Eu tenho filhas, não tenho filhos, homens, filhas. Mas se tivesse tido, ou vier a ter, ainda estou vivo, né? Pode ser, não sei. É um filho, eu respeitarei, quer dizer, um cidadão ou uma cidadã, respeitá-lo-ei no seu... Mas que tenha essa atividade distante de mim, no seu apartamento, na sua casa, e que não haja promiscuidade. Que não venha discutir esse assunto com você. Dizer para a senhora, isso é uma aberração da natureza. Eu sou professor de medicina, perdoe. Quer dizer, para deixar bem clara a posição. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. Passei a minha vida inteira estudando. Eu sei exatamente do que estou falando. Quer dizer, os indivíduos têm cromossomo XY são homens, XX são mulheres. Não adianta colocar silicone, injetar hormônios e fazer toda essa metamorfose externa. Veja, senhora, o fenótipo se modifica, o genótipo é o mesmo. Homem é homem, quer ele ou não, e mulher é mulher. Ele pode ter todas as atividades, inclusive os atributos externos, mas se alguém tirar uma célula do corpo dele, ou tiver o mínimo de formação científica, vai ver que ele continua sendo homem. Construir sobre a vontade de uma multidão é loucura. A vontade de um povo é como um relâmpago que dura 1 segundo. Texto de Ángel Ganivet em A Conquista do Reino Maia. Programa Aquela Mulher de hoje, entrevista Xuxa. En un ángulo de Susa Park se encuentra ubicado el Teatro de Susa. Los niños participan del espectáculo bailando y cantando. Un fantástico escenario para canciones, bailes y sobre todo para los alegres ritmos de Susa. Na verdade, Maria da Graça Meneghel, que tinha outros apelidos antes de Xuxa, Mortiça e Olívia Palito, mas de lá pra cá você ganhou um peso, não foi? Não? Olívia Palito por quê? Era muito magra, Xuxa? Era, mas era uma coisa desproporcional, sabe?
Sabe que negócio assim, a perninha bem fininha, sabe? E eu acho que quando adolescente, chega uma certa idade assim que a menina fica aquela coisa que não sabe ainda, né? Não sabe se é sapo, se não tem cintura, não tem nada. Eu fiquei isso aqui parece uma caixinha, aquelas pernas bem fininhas, e eu era baliza. Aí eu ficava... Você sabia fazer aquele negócio? Recei ainda. Ah, não acredito. Você não derrubava aquele negócio? Não, de jeito nenhum. Ele vai rodando de uma maneira que você faz rodar panela ou assim, que a gente chamava quando era baliza, né? Rodar panela ou pra cá. E eu me lembro que eu ficava aquecendo na frente da banda lá e eles ficavam assim... Parece 2 palitos enfiados no sabugo, ficavam tocando isso. E Olivia... Imortiça, que eu não entendi por quê. Porque meu cabelo é muito fininho, então eu queria deixar ele crescer. E ficava... Quando chega a uma certa altura, ele já vai fazendo... E ficava aquela coisa assim, espigado. sabe? E eu magra, com aquele negócio assim, ó. Aliás, você tá magérrima outra vez. Você faz regime pra conseguir... Você teve alguma época problema de peso na sua vida, não? Já. De gordinha? Gordinha. Ela é parecida com a gente, ela tem alguma coisa igual às outras mulheres. Eu fiquei com 64 quilos, pra minha altura, que eu tenho 1,77, 64 quilos, e na época que eu fiquei com 64, eu tava, adolescente tem aquela coisa inchadinha, né? E você tem uma cara meio redondinha, né? Não é cara pequena, tem uma cara grande, então quer dizer, ficava toda inchadinha aqui, né? E sorte minha que na época a beleza, quer dizer, as pessoas estavam fotografando mulheres mais rechuchudas. Foi a época que eu e a Luísa começamos a fotografar Luísa muito. Brunet. Também tem uma cara pro redondo e era mais cheinha também. Também mais cheinha. Então, quer dizer, eu tive essa sorte, mas a gente vivia fazendo regime, eu e a Luísa, mas não conseguimos emagrecer. Aí depois, quando eu fiz um regime legal, aí eu perdi 10 quilos, fui perdendo, depois não engordei mais. Hoje em dia você por quê? É isso? Quando eu engordo 2 quilos, ou seja, quando eu estou de férias ou Páscoa, alguma coisa que eu exagero, logo depois eu perco. Não fica essa coisa, 2, menos 2, mais 2, entendeu? Xuxa, a gente estava falando de uma infância que foi passada no Rio Grande do Sul, é isso? Você é gaúcha? Eu nasci em Santa Rosa, fronteira com a Argentina, e vivi até os 7 anos lá. Aí depois eu vim para o Rio e fui criada no subúrbio do Rio. Aí você foi baliza no subúrbio do Rio já? Qual subúrbio? Não, em Santa Rosa já era baliza. Já antes dos 7 anos? E qual subúrbio do Rio? Bento Ribeiro, que fica perto de Madureira. Madureira, João do Cruz e Bento Ribeiro. Seu pai é militar? Qual é teu conceito de família? Né? O que é que você... quando pensa em família, você acha isto é família ou isso deve ser família? E o que você pretende para você também no que se relaciona à família? Olha, quando nós somos crianças, eu acho que o conceito de família é outro. Porque é aquela coisa que você... You've chosen, yourself, chosen one of your names, Veronica. Why? Who is your Veronica? When did she come? What do you mean I've chosen it? Is it very difficult to always depend on everybody's approval? I don't. Which part of your life did you enjoy the most? Now. Now? Definitely. You conceded to marketing. Conceded to yes, marketing? Which ray of light fell over you and generated an album? Was it a moment, a fact, a signal, a signal? Eu não entendi o que ele falou. Stays with the spirit, while West realizes itself in the material. So what are you asking me? Well, whoa! When you 40, you become for the others because of the sound of the number, or it's more than that. Do you know what I mean? No. For you and lost other things when you became 40 or not? Well, soon I'll be able to get that senior citizen half price at the movie theater, so I guess I'll be gaining. Sorry. So exactly what this means. You are Italian American. What does this mean? Being Italian American. Eu não entendi o que ele falou. What does this mean? What does it mean, this blend? Well, that means I'm allowed to lose my temper.
So, I am who I am. I am what I am. I do not like green eggs and ham. You've grown up without a mother. She died when you were 5 years old. Did this event, at the same time, you don't have an image to copy, if you know what I mean? That's okay. I don't need to Didn't copy. need it? No. I read, I don't know, somewhere, that you were intending to have another baby. I don't know. I mean, maybe not. I'd like to, but, you know, I don't know. I can't predict that future either. Would you be able to perform a pocket show, or is mega stardom a one-way road? Yes and no. So please don't be so monosyllabic. Sexuality also changed? No. Just the appearance of it? I'm just not talking about it. What do you mean? I'm still interested in sex. I'm just not talking about it. That's it. You have loved men and women. Is it very different? What is the best and the worst in each one of them? Well, the best and the worst, I mean, I don't differentiate. I mean, I don't know what you're asking me. The Oscar, do you want it? Who doesn't? An idol, do you have it? An idol? No. Why not? Why? Prejudice, which is yours? Which is my prejudice? Cowboy boots. Why? Because I just immediately have a bad feeling about someone that wears them. The future, how is it? Good. I pray when? Always. My home is in? My heart. New Year's Eve in 2000 will be? A blast. Madonna on Madonna. What? Madonna on Madonna. Madonna squared? I don't know. I don't know. Would you define yourself? I don't want to. Why not? I don't want to. It's not good to do that. Okay, Ask thank you. other people about me. Isso, né? Do presidente da República do Brasil ao Collor, ao Fernando Henrique, passando pelo Henry Kissinger, passando pelo Arafat, Gaddafi, nem sei. Fidel Castro. Elton John, para quem reclama dos anglo-saxões que eram entrevista, Elton John. Shirley MacLaine, Aí aliás, você deu Henry de cara Kissinger com a Madonna. Um beijo, cara, foi atrás. Você foi atrás da Madonna, batalhou, claro, uma entrevista batalhável mesmo. Você coloca ela hoje, passado já viu, todo mundo já falou o que tinha que falar. Você coloca ela nos seus top 5 aí dos 5 piores? Acho que sim, acho que sim. Eu colocaria definitivamente como a entrevista mais frustrante que eu tive. Eu sou muito fã da Madonna. Eu acho ela maravilhosa, genial, grande artista. Acho que ela, para nós mulheres, deu contribuições memoráveis, sabe? Ela ousou antes de todo mundo. Eu acho ela bárbara. Agora, achava que era muito inteligente. Tudo que eu li dela, a não ser por Martin Amis, que é um escritor que eu respeito muitíssimo, em inglês, e que acabou com Madonna, e eu até levei um susto, a não ser por ele, eu só li sempre Madonna em situações muito interessantes, que hoje em dia eu já ponho em dúvida. Não sei se escreveram para ela passou por e-mail, por fax, ou seja lá Você como nunca for. tinha visto ela em televisão, você não sabia que ela era monossilábica? David Letterman, que ela teve lá, ela complicou a vida do David Letterman, né? Mas ainda, o David Letterman é um humorista, e ainda assim ele se complicou na frente dela. Mas enfim, eu escrevi um programa para dar de presente para ela. Foi um programa de caso pensado. Eu coloquei questões em que eu achei que ela iria brilhar. Deitar e rolar. Que ela iria deitar e rolar, mostrar que veio, e polemizar, e dizer coisas interessantes, como todas as que eu imaginei que ela fosse capaz de fazer.
E não foi isso que aconteceu. Não, a gente conhece, ela é a nossa superstar da MTV. A gente sabe que ela é monossilábica, tanto é que ela se dá bem na hora lá do bate-bola. Aí ela é engraçada, aí ela vira Madonna. Eu imagino que assim, nos 10 minutos do primeiro tempo, você já perdeu a paciência com ela. Porque em 2 momentos da entrevista fica claro que você perdeu a paciência. Eu perdi. Uma você falou e a outra você pulou então a pergunta e foi embora. Porque o que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei, ela chegou depois de mim, o pessoal dela, o staff dela, foi muito simpático. Quanto era o staff dela, que você falou, 17? Umas 17 pessoas. Das 17, 12 eram bibas? Aquelas bibinhas tudo bem histéricas? Não, essas foram pessoas que vieram separadamente, que sentam no chão para ver ela responder e para ficar que não faziam nada. Aos 17 é tô falando de segurança, tô falando de cabeleireiro, massagista, tô falando de maquiador, tô falando de empresária, tô falando de press agent, assessora de imprensa, tô falando de diretor de mesa, tô falando de 2 câmeras. Estou falando disso, iluminadores, eu estou falando desse tipo de gente. Estou falando do representante da Warner, do cara que cuida dela dentro da Warner. E você, a sua equipe? Eu e o Ninho. Eu e o Ninho Moraes. Porque a gente não podia levar sequer uma câmera fotográfica, porque não é permitido, e eu entendo. Você pode tirar uma foto dela extremamente infeliz e depois sair... Vender por milhões. Exatamente. Que não era o caso. Então eu fui para lá, foi um negócio, foi super negociado. Alguém reclamou, uma das reclamações puseram tanto anúncio em jornal para isto. Eu cheguei já dizendo, não foi boa. Eu avisei de cara, não foi boa, me decepcionei. E os anúncios foram parte do acerto para poder entrevistá-la. Claro. Primeiro eu levei uma fita com trechos dos meus entrevistados, aí começou a negociação. Aí eu estava em Paris para o final da Copa do Mundo, quando começou a Operação Triangular. Era Nova York, Paris, SBT em São Paulo, e aí era assim, plano de divulgação da entrevista. Inclusive recusado o primeiro plano, dizendo, vocês são amadores, isso é uma porcaria, se não for assim, vocês sabem que vocês têm na mão, uma entrevista da Madonna é preciosa e tal. Então... Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. E é com esta frase que eu peguei do meu zelador do meu prédio, no hall de entrada do condomínio, que eu apresento a minha convidada de hoje, ela maravilhosa. Boa noite, Marília Gabriela. Boa noite, Marília Gabrierpes. Aliás, Marília Gabriela Baston de Toledo Cochrane. Cochrane aberto mesmo. Isso. E você é só Marília Gabrierpes? Eu sou Marília Gabrierpes. Sim. Mas o Gabi, posso chamar assim, não tem nenhum problema não. Pode, claro. Em primeiro lugar, é um enorme prazer tê-la aqui no meu programa. Afinal de contas, assim como eu, você também é feminista, você é imperialista, já trabalhou como maquinista e não perde a chance de achincalhar um artista, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Gabi. Você... Boa noite, suíno. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Você pode sentar um pouquinho? Você não pode fazer uma pururuca aqui. Você, por acaso, tem visto ou permissão da Polícia Federal para adentrar em território brasileiro? Sim ou não? Calma, não vai fazer isso aqui. Você foi uma das poucas jornalistas brasileiras que teve o prazer de entrevistar o Michael Jackson, né? Agora eu te pergunto, na época, o Michael Jackson era black ou white? Era black e ele tinha... O nariz era largo, né? Não sei, o que eu vi foi o nariz e tinha o cabelo, que ainda era crespinho, não era enorme. Foi no final dos anos 70, mas ainda era crespinho e era bonitinho.
Por quê? Mas já estava... Porque era bonito mesmo. Ele era um negro bonito. Mas já estava a caminho de Marte, para onde ele foi viver, Marte, né? Mas sempre viveu no mundo da Lua. Pois é. Ela é apresentadora, ela é modelo, ela é atriz, ela é cantora, ela é a maior referência. Eu posso dizer que você é a maior entrevistadora do Brasil? Eu acho que eu posso, né? Pelo amor de Deus. Quem foi melhor que você? Não teve ninguém melhor que você entrevistando. Para com isso, tá? Não teve. Você virou referência, né? Marília Gabriela. E faltou uma qualificação. Ela é a voz do Instituto de Vida Marinha. Sou eu. Você não tinha que exatamente dublar um personagem que estava falando. Você fazia uma voz ambiente. Fazia uma voz ambiente e foi a primeira vez que eu fiz isso, o meu único cuidado ou dificuldade foi acertar, porque é preciso o trabalho, você sabe, acertar a minutagem. Eu tinha que falar ali dentro daquele minuto e interpretar ao mesmo tempo. Mas foi delicioso fazer. Então, para você foi um processo, assim, minucioso. Minucioso. Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos. Um personagem da Disney para você. Para cima, para o alto. Para o alto e além. É o Buzz Lightyear, não é esse? Isso, Buzz Lightyear, exatamente. Uma palavra em baleiês. Uma boa palavra? Uma boa palavra em baleiês. Panqueca. O baleiês, ele sabe que é uma língua... Mas você achou que ficou bom? Achei. Fala uma você agora. Pacu. É um peixe, pacu. O baleiês, ele chega na depressão e volta um pouco, não vai? Eu acho que ele volta pra depressão. Ele volta pra depressão, Mas é lindo. É maravilhoso, lindo. é maravilhoso. Bom, conversei aqui com Marília Gabriela, a voz do Instituto de Vida Marinha. Eu sou o Povo Hank. Eu tô aqui, tô ao lado do Hank. E como é que você chama comercial mesmo no teu programa? Como é que comercial, olha aqui. A gente agora vai por um intervalo rápido e volta já já. Então eu vou falar. Eu conversei com Marília Gabriela, a voz do Instituto de Vida Marinha. Eu sou o Povo Hank. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Enquanto isso, não perca. Fala o nome? Procurando Dory, 30 de junho, nos cinemas. Isso aí. Rock and roll brasileiro, com vocês, Raul Seixas. Imagina um trem de manhã cedo, aquele trem misterioso que vem buscar às 7 horas os escolhidos, aqueles que já cumpriram os 12 trabalhos. Os 12 trabalhos, o trem das 7. Oi, olha o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, olha o trem. Vem trazendo de longe as cinzas do velho éon. Oi, já vem. Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando na estação. É o trem das 7 horas e é o tropicalismo, não? O tropicalismo, para mim, é recente. Eu fui criado perto de um consulado americano, onde eu tinha de primeira mão na Bahia as primeiras influências do rock and roll, né? Chuck Berry, Eddie Cochran. Olha a gola que a gente fuga. Olha aí a gola. Salve a gola. Minha mãe dizia, abaixa a gola. Que hoje em dia a gente faz. Eu toda hora tô lá de golinha levantada. O tupete. Então eu já falava inglês nessa época, eu conhecia já o rock and roll e era... Concomitantemente eu ouvia Luiz Gonzaga. Ah, é? Luiz Gonzaga e Elvis Presley tem uma semelhança incrível, Gabi. Você acha? Você não sabe Mostra como. aí. Por exemplo, o country americano e as músicas sertanejas do Luiz Gonzaga não tem têm que o mesmo plugar? sabor. Tem que plugar agora ou não? Não precisa. Tem que plugar? Precisa não. Tem que plugar. Vamos plugar aqui para sair o som direitinho. Bom, vai falando enquanto isso. Então é o seguinte, 12 e 9 são 5. Fala aí. Existe uma semelhança na malícia. Ah, é aqui? Não. Não. Aí não dá tentado, aí o rock das aranhas. Ah, tá lá. Não, mas o som do violão é melhor aqui.
Viu? Então, a malícia de Luiz Gonzaga com a malícia de Elvis Presley, por exemplo. Eu fiz o Let Me Sing baseado nisso. Mistura de rock com baião. Aquela... É aquela coisa quente do rock. Por exemplo, Blue Moon of Kentucky é uma música caipira. Elvis também é caipira e Luiz Gonzaga também. Então, repara, o ritmo, o feeling é o mesmo. Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back, come on, baby, tonight. Blue moon, keep me shining bright. Well, I say blue moon, of Kentucky, does it keep on shining? I don't love this girl, I love the blue. Well, I said blue moon, of Kentucky, does it keep on shining? I don't love this girl, I love the blue. Quando olhei a terra dele, a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Foi o Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, keep shining bright. Blue Moon, keep on shining bright, they're gonna bring me back on the night. Blue Moon, keep shining bright. Barato! Que barato! Não tem um clima assim? Tem todo o clima. Vira aqui e acha outra página. Você acompanhando Roberto Carlos em 1965, nós não gostávamos do que Roberto fazia, não era nosso negócio. Sabe por quê? Porque a gente fazia blues naquela época também, sabe? Lightning Hot, uma coisa assim aqui. Depois eu comecei a fazer letra. Well, Lord, it keeps on raining. What I'm gonna do with this rainy day? Lord, it just keep on raining. What am I gonna do in this rainy day? Well, looks like the sun won't ever shine in Alsatia's back door someday. Bom demais, querido. Olha aqui. Palmas pra você, pra sua carreira. Que esse disco preto e branco seja sucesso. Ok, porque tá tudo preto e branco hoje em dia, Mas, né? de qualquer maneira, talvez seja um recomeço, tá certo, Raul? A filha tá em Brasília, hein? Que eu vi você embarcando. Tchau. O nome dela é Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Muito bem. Gostou do sotaque? Filha de William e Nídia del Carmen, irmã de Toninho, Robin, Moisés, Alberto, Eduardo, Lucy e Patrícia. Memória, meu Deus. Namorada de um Antônio, casualmente, de la Rua. Tem 24 anos, nasceu em Barranquilla, na Colômbia, é cantora. Há tempos conquistou o rótulo de popstar. Já vendeu cerca de 10 milhões de CDs. Atualmente está no Brasil para divulgar o seu mais novo trabalho. Olha aqui, o CD Laundry Service. O sexto de sua carreira, o primeiro em inglês. Boa noite, Shakira. Boa noite. É claro que isso aqui foi um efeito para a capa do disco, mas você tem alguma tatuagem? Não, não tenho nenhuma. Não morre de vontade de fazer? Não, realmente não, porque... Eu gosto de ver isso nas outras pessoas, mas não, eu gostaria de me sentir como uma vaca. Sabe? Que marcada. Marcam o gado. Sim. Não. Não gostaria de se sentir marcada. Eu li que Shakira em árabe... Você é descendente de árabes, não é? Sim, de libaneses. Libaneses. E a família de meu pai é de origem libanesa. Libanesa. E eu li que seu nome em árabe significa... Você sabe o que significa? Sim, cheia de graça ou agradecida. Eu li que é mulher cheia de graça e que para os hindus é deusa da luz. Também, mas desse significado não estou muito certa. Quem te deu o nome? A minha mãe. É? Ela queria um nome com K, porque o meu sobrenome é Mebarak e acaba com K. Então ela estava procurando um nome que tivesse uma K no meio. E
E sim, como é um nome árabe também, como meu sobrenome. Se você se sentir confortável falando em espanhol, você pode responder. Quando você tiver alguma dificuldade, em último caso, eu desconfortavelmente traduzo aqui também, tá bom? Eu estive na Colômbia, achei o seu país belíssimo, estive lá alguns anos atrás para entrevistar o presidente, o César Gaviria, aliás, presidente da UEA hoje, e eu adorei a cidade. E ela tinha uma coisa fascinante que eu nunca vi em lugar nenhum. O céu, nesse dia que eu cheguei, estava coberto de, aqui a gente chama de pipa, kites. Em inglês cometas. É kites. Não, aquilo que você fica puxando. Chama cometas? Sim. Que coisa mais linda. É um hábito lá em Bogotá. Sim, depende da época, né? Sim. Mas é uma coisa muito bonita. Você, por exemplo, eu adoro fazer isso. Você fazia isso também? Não muito. Não com muita frequência. Qual é o seu contato hoje em dia com a Colômbia? Bom, tenho uma grande parte da minha família lá. Tenho também um lugar, um apartamento. Né? E muitas amigas da escola. Muitas lembranças. Com certeza. Em que cidade? Em Barranquilla. Que é onde você nasceu? Sim, no litoral. Tem um mar do qual eu tenho muita saudade. E sim, é uma cidade que está bem dentro do meu coração, né? Dentro do seu coração. Sim. Você se preocupa com o assunto tráfico, guerrilhas ou não? Exatamente pelo fato de você ainda ter família lá. Sim, claro que sim. Porque eu tenho uma família de 30 milhões de pessoas que são os colombianos. São loucos por você? E eu tô louca por eles também. Sim. E eu desejo ver o meu país em paz. Um país, recuperar esse país que a gente tinha, né? Um país desse céu maravilhoso que você falou. É lindo, com aquelas, como é que chama mesmo? Cometas. Cometas, com os cometas. Como se fala em português? Aqui se fala pipa, papagaio, Maranhão, cada nome. Agora, Shakira, a música aparece na sua vida quando? Você se lembra da mais remota... Qual é a mais remota lembrança de música que você tem? Você lembra qual foi a primeira música que você ouviu na sua vida ou não? Eu lembro do primeiro álbum que eu teve nas minhas mãos. Nas suas manos? Manos. Que foi um presente, um regalo? Um cassete de Donna Summer. Bad Girls, Donna Summer. É aquela que fala Bad Girls vão a todos os lugares. E é essa? Bad Girls. Sim, lembra? Lógico que sim. Sim. Eu ficava louca com ela. E você era muito pequenininha? Muito, sim. E depois eu comecei a ter um contato bem próximo à música árabe. Por conta da família? Sim, por conta do sangue também. Não, por conta dos, como fala, dos genes? Dos genes, da genética, é isso? Da genética, eu acho. Sim, porque ninguém me ensinou como dançar a dança do ventre, por exemplo. Eu sei que você aos 4 anos de idade já dançava a dança do ventre, é isso? É verdade. E onde que você ouvia essa música? Em casa? Em casa? Silvio, estou de frente hoje com um pastor evangélico dos mais conhecidos e polêmicos do Brasil. Silas Malafaia é carioca de nascimento, mas abraçou uma fé que ultrapassa fronteiras. Malafaia tem o dom da palavra, poder que ele exerce há quase 30 anos em programas de televisão transmitidos aqui, nos Estados Unidos, Europa e África. É líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e combate abertamente a homossexualidade e o aborto. Silas trouxe esses temas para as últimas campanhas eleitorais,
o que lhe rendeu alguns processos e muita publicidade. Recentemente, ele foi citado pela revista americana Forbes como um dos pastores mais ricos do Brasil. Não deixou por menos, disse que vai ferrar a Forbes. Pastor, antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. É que agradeço. Vamos começar pelo assunto mais atual, pela Forbes. Sim. Que é recentíssima. A revista publicou que o senhor está em terceiro lugar entre os pastores evangélicos mais ricos do Brasil, com uma fortuna pessoal avaliada em 150 milhões de dólares, que dá, em números brasileiros, 300 milhões de reais. E o senhor contestou essa informação. Sim. Deixa eu te falar, Gabi. Safado, sem vergonha, bandido, caluniador, tem tudo que é lugar. Pastor, padre, jornalista, tem tudo que é lugar. Quando a Forbes faz uma declaração dessa, não é uma declaraçãozinha qualquer. Eu vivo de quê? Eu vivo de que pessoas acreditem em mim para darem ofertas, na verdade, porque eu sou um pouco diferente de outros pastores. As ofertas que eu recebo é mais de gente que não é da minha igreja. Eu sou pastor de igreja há 2 anos e meio. Então, há 30 anos eu sou conferencista e tenho programas de TV e recebo verbas de pessoas que não me conhecem de perto. 80% são evangélicos e 20% é gente de tudo que é religião. Então, quando eles falam isso, o que subentende? O ser humano é um ser inteligente, que raciocina, que pensa. Peraí, esse cara tem 300 milhões, está roubando de gente. Não, roubando não. Ele tá metendo a mão. Mas eu gosto de ser, desculpa, eu sou muito franco. Esse cara tá com essa grana toda porque tá metendo a mão em alguma coisa. Aí vamos lá. Onde é que tá a mentira e a safadeza? Primeiro, minha declaração do imposto de renda, eu vou fazer porque você tem credibilidade. Estou sendo honesto. Se eu tivesse no outro programa, um outro jornalista, mas como você é uma jornalista de muita credibilidade, então exclusivamente aqui para você, aqui, e no meu programa de TV, porque eu não devo nada, não tenho nada a temer, eu tenho aqui o espelho de bens do meu imposto de renda, tá aqui, coisa sigilosa que ninguém dá, ninguém abre, eu estou aqui com ele. O meu imposto de renda, depois você pode olhar o final, onde diz sobre o patrimônio que eu tenho, é 4 milhões de reais. Nesses 4 milhões de reais, tem 2 milhões do capital da editora Central Gospel, porque você é obrigado a declarar o capital, né? Quando você abre uma empresa, qual é o capital dessa empresa? Então isso entra no imposto de renda. Então eu tenho uma casa, 6 apartamentos, 3 meus filhos moram, 3 eu comprei em comodato de construção, que ainda faltam 30 prestações em Vila Velha, de um construtor evangélico. Eu tenho um apartamento em Boca Raton, que está aqui a declaração de bens do Banco Central, ela está aqui. Comprei por 149 mil dólares para pagar em 30 anos. Se eu pegar esse patrimônio atualizado, porque você na declaração do imposto de renda, você põe o dia que você comprou. Mas se eu pegar isso e atualizar o valor que vale a minha casa, que aqui está por 800 mil, porque foi quando eu comprei, eu vou ter aqui de patrimônio atualizado de valores de hoje, 4 milhões e meio, ok? Aqui tem 4 milhões porque tem 2 milhões da minha participação na minha empresa. Então, se eu tirar isso e atualizar, então o que a Forbes está falando, primeiro, é mentira. O jornalista, o correspondente, eu acho que ele vai perder o emprego, porque eu vou processar a Forbes nos Estados Unidos. Eu não vou processar aqui. Aqui não tem graça. Eu vou fazer doer lá. Porque eu acho uma safadeza você denegrir, porque se eu tivesse, eu também diria. Porque há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Eu sou pastor há 30 anos, tive salário por 5 anos, não que seja pecado errado, é bíblico. A Bíblia fala até que o pastor tem que ganhar muito bem, pela Bíblia, que ele tem que ser muito bem tratado. Mas há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Há 25 anos eu vivo de quê? Como conferencista, eu talvez seja o pastor que mais oferta ganho quando prego fora, porque estou na televisão, essa coisa toda, e da minha editora. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, eu vendi mais são seus discípulos, que ele mandou a gente aqui na terra imitá-lo e pregar o que ele deixou. Não tem uma pessoa, ele não deixou esse cara aqui vai comandar. Não teve essa. E outra, se Pedro foi sucessor de Cristo, esqueceram de avisar eles que Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Devia de liberar eles para casarem. Mas vamos embora, é outra história. Outra história também que devia ter homossexual à beça naquela época. Podia ter, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Estamos terminando mais um bloco de frente com o pastor Silas Malafaia. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi. De
De volta para a parte final de frente com o pastor Silas Malafaia. Esporte você praticou na vida ou não? Pereba jogando bola. Sou ruim de Que bola. pereba? Pereba é Pereba ruim, é o cara ruim. Sempre joguei, gosto de futebol, mas sou ruim. Mas vamos ver lá agora. Bate-bola, jogo rápido, tá bom? Divórcio. Sou contra. Casamento. Sou a favor. E morar junto. Sou contra. Por quê? A não ser que seja casado, sou contra. Tudo que sai fora da legalidade do casamento, sou contra. Mas... Você está me perguntando, eu estou respondendo, sou contra. Judaísmo. É o antecessor do cristianismo. O judaísmo foi fundamental para chegar até o cristianismo. Por isso que nós ainda temos o Antigo Testamento na Bíblia. Islamismo. Eu acredito de um radicalismo muito horroroso para o que a gente chama de religião. Não tô falando de radicalismo não, né? Não, tô na falando minha de... frente agora. Vou deixar radicalismo que manda matar, que não aceita os outros. É isso que eu tô falando, para matar. Não aceitar. Quem disse que a sociedade a gente aceita todo mundo? Ué, Okay. quer dizer que ser bacana é aceitar todo mundo? É isso que é o bacana? É ter um olhar condescendente. Não, é aceitar todo mundo. É entender. Você que é psicólogo devia entender isso. Não vamos começar a brigar de novo. Não, né? A vida não é assim, não. Parada gay, então, diga pra mim. Parada gay é uma publicidade acerca de algo que eles estão mentindo o tempo todo e que a Folha de São Paulo fez a casa cair sobre o número. Silas Malafaia por Silas Malafaia. Eu sou o seguinte, eu acho que de vez em quando eu sou chato, de vez em quando eu sou muito duro para questionar as coisas, assim, num embate eu podia muitas vezes... Não é aqui com você, muitas vezes eu falo alto demais, quando eu estou num embate eu podia falar mais baixo. Minha esposa diz, Silas, diminui um pouco o volume, minha esposa diz assim. Mas acho que eu sou idealista, eu tenho ideais e eu não abro mão da família, que é a coisa mais... é a base de sustentáculo da sociedade. Aí eu vou dizer uma palavra espiritual, do mundo espiritual. O maior interessado em destruir a família é o diabo, porque quando ele destrói a família, ele desarruma toda a sociedade. Crack, cocaína, bebida. Vai lá numa análise bem profunda se não tem uma participação dessa história da família. A família é uma coisa muito, muito importante. Olha aqui, obrigada pela entrevista. Deus te abençoe, viu? Meu desejo é que esse Deus que eu creio se revele cada vez mais a você e que as pessoas que estão nos assistindo, eu não conheço as pessoas, não sei o que está acontecendo com elas, mas se você me permitir, eu quero liberar uma palavra. Talvez precisando de cura, talvez gente sem paz, talvez gente perturbada com as coisas da vida, que Deus se manifesta a você, trazendo paz, alegria e equilíbrio. Que o meu, que eu não sei se é o mesmo seu, te perdoe. Ele me perdoa, porque eu sou pecador. Obrigada, Silas. A gente se vê aqui no próximo programa. Até lá.